Boa noite e bem-vindos a um refúgio de paz. Se você já sentiu o peso do trabalho roubando seu sono e sua alegria, esta história é para você. Hoje vamos conhecer Clara, uma coruja que tinha o mundo aos seus pés na grande árvore de ouro, mas que descobriu que o ouro não podia comprar o que ela mais precisava, a sua saúde mental. Acompanhe a jornada de Clara, uma lição profunda sobre autovalorização e a coragem de saber exatamente qual é a hora de dizer basta e colocar o seu bem-estar acima de qualquer contra-cheque. Sente-se confortavelmente, respire fundo e permita que a calma da noite guie você. Clara era uma coruja noturna, dona de olhos âmbar que já não brilhavam com a alegria da lua, mas com o reflexo pálido das telas de computador. Seu ninho ficava no alto da grande árvore de ouro, onde as folhas eram feitas de notas fiscais e os galhos de prazos apertados. Todos os dias antes do sol nascer, Clara já estava acordada, sentindo a pressão do tronco que sustentava o peso de sua ambição e o temor constante do fracasso. Ela trabalhava na agência Sapiens & Sapiens, a mais renomada da floresta, onde a regra não escrita dizia que dormir era um luxo e a produtividade, uma deusa voraz que devorava o tempo e a paz. O estresse era a névoa fria que cobria suas asas, tornando cada voo mais pesado e cansativo. Ela lembrava da coruja-mãe, que sempre lhe dizia: filha, o valor de um ser não se mede pelo ouro que carrega, mas pela leveza com que voa. Mas Clara tinha esquecido essa canção, seduzida pelo brilho enganoso do sucesso corporativo, onde os aplausos eram rápidos, mas o vazio era duradouro. A saúde de Clara começou a sussurrar os primeiros sinais de alarme. O silêncio da noite, antes um convite ao descanso, tornara-se um palco para a palpitação acelerada de seu pequeno coração. Ela tinha dificuldade para se aninhar, e as penas, antes sedosas, agora pareciam secas e quebradiças, um reflexo de sua exaustão interna. O Dr. Mocho, o médico da floresta, um sábio e velho pássaro, observou-a com preocupação. Clara, você está com a síndrome do esgotamento da coruja. Seu corpo está gritando por uma pausa que sua mente insiste em negar, ele disse, enquanto media a febre que não era de doença, mas de excesso de labuta. Ela balançava a cabeça, tentando se convencer de que era apenas uma fase, que o próximo grande projeto traria o alívio e a glória que a fariam se sentir completa. Mas o Dr. Mocho era categórico. Nenhum ouro do mundo vale a sua calma. Se você se perder na fumaça do trabalho, quem sobrará para aproveitar a colheita? Sua saúde mental é sua verdadeira poupança. A competição na grande árvore de ouro era feroz. O gavião real, seu chefe, era implacável. Ele elogiava o esforço, mas sempre pedia mais, movendo a vara da exigência a cada meta alcançada, transformando o reconhecimento em uma miragem no deserto. Clara sentia-se um robô de penas, programada apenas para gerar relatórios e mais lucros, ignorando o crepúsculo e a beleza simples das flores que desabrochavam no chão da floresta. Ela começou a perder o prazer nas pequenas coisas, o sabor do néctar, o calor do sol da manhã, a conversa com a lebre contadora, sua única amiga. A lebre a alertou. Clara, você não é o seu crachá. O dia em que você não puder mais produzir, esta árvore de ouro te substituirá em um piscar de olhos. Você é mais do que a sua performance. Essa frase martelou na mente de Clara, mas o medo de desapontar e de perder a segurança financeira era um nó apertado em sua garganta,
impedindo-a de enxergar a liberdade. Uma noite, enquanto tentava finalizar um relatório complexo, o mundo de Clara desabou. As letras na tela ficaram borradas e uma onda de pânico gélido a atingiu, fazendo-a sentir que suas asas haviam sido coladas com mel. Ela não conseguia respirar. Não era uma falha no sistema, era o colapso da sua alma. Naquele instante de vulnerabilidade extrema, ela teve uma epifania. Ela se lembrou de seu sonho de juventude. Ser uma contadora de estrelas, mapeando as constelações para as outras corujas da floresta. Esse sonho, esquecido sob montanhas de papéis, era o verdadeiro tesouro. O dinheiro no banco era sólido, mas a sua vida estava desmoronando por dentro. O peso do ouro era leve perto do peso da angústia. Ela percebeu que a sua autovalorização não poderia ser condicionada ao saldo bancário ou ao título no cartão. A sua dignidade, a sua capacidade de ser feliz eram inegociáveis. Com as patas trêmulas, mas a alma em chamas, Clara começou a escrever sua carta. Não era um e-mail formal, era uma declaração de independência. Ela não estava apenas pedindo demissão, estava resgatando a si mesma. Ao Gavião Real, ela escreveu: eu escolho a minha saúde, eu escolho o meu valor, eu escolho a paz que o seu ouro não pode comprar. Minhas asas foram feitas para voar e não para carregar este peso. Ao terminar, ela sentiu um alívio imenso. O Gavião tentou contra-atacar, oferecendo um aumento e um cargo melhor, mas Clara sorriu com a nova sabedoria. Ela sabia que a verdadeira riqueza estava em sua capacidade de dizer não ao que a destruía e sim ao que a nutria. Ela colocou a carta na mesa, deu uma última olhada na árvore de ouro e voou para o céu da noite, em direção à sua primeira e bem merecida noite de descanso verdadeiro. O voo de Clara para longe da grande árvore de ouro não foi rápido nem fácil. As primeiras batidas de asas foram hesitantes, pois ela estava acostumada ao ritmo frenético do escritório e sentia uma estranha mistura de liberdade e vertigem. O medo do futuro, um resquício do condicionamento corporativo, ainda pairava como uma nuvem escura. E se eu não encontrar outra fonte de sustento? E se eu me arrepender do dinheiro que deixei para trás? Sussurrava a voz da dúvida em seu ouvido. Mas pela primeira vez em anos, ela inalou o ar puro da noite sem sentir o cheiro de café requentado e papel velho. Ela olhou para baixo e viu o reflexo da lua em um pequeno lago tranquilo. A água não tinha o brilho artificial do ouro, mas sim a calma e a profundidade da paz. Ela pousou em um galho simples de um carvalho centenário, longe da competição e do barulho. O silêncio era ensurdecedor, mas era um silêncio curativo, que dava espaço para a sua própria voz interior, há muito tempo silenciada, começar a falar. A lebre contadora, que a observava de longe, sorriu, sabendo que o primeiro passo para a cura havia sido dado. Nos dias seguintes, Clara dedicou-se à arte de não fazer nada. Algo incrivelmente difícil para alguém acostumado a medir o próprio valor pela quantidade de tarefas concluídas. Ela se permitiu apenas observar. Observou os esquilos brincando sem pressa, as formigas trabalhando com propósito, mas parando para beber orvalho. Ela viu que o tempo na natureza não era medido em deadlines, mas em ciclos de descanso e renovação. Ela dormiu. Dormiu longas horas, pesadas e reparadoras, e acordava sem o alarme irritante do Gavião Real.
O Dr. Mocho a visitou e lhe deu uma única instrução. Coruja Clara, você precisa desaprender à pressa. Seu corpo é um jardim e você o transformou em uma fábrica. Agora plante a semente da paciência e regue com a indulgência. É hora de redefinir o que significa ser produtiva. A produtividade, percebeu Clara, não era apenas fazer, mas também ser. Ser saudável, ser presente, ser feliz. Ela percebeu que o esgotamento era a consequência de tentar ser uma máquina em um corpo de coruja. Com o passar das semanas, a coragem de Clara inspirou outras criaturas oprimidas pela tirania da grande árvore de ouro. O texugo contador, que sofria de úlcera por causa dos números, a procurou. A pássara cantora, cuja voz havia sido silenciada pelo excesso de reuniões, também buscou seu conselho. Eles viam em Clara não uma fracassada, mas uma heroína, alguém que teve a audácia de colocar a própria sanidade no topo da lista. Clara começou a compartilhar sua experiência, não com amargura pelo passado, mas com clareza sobre o futuro. Ela explicou que pedir demissão não era um sinal de fraqueza, mas sim o ápice da força, a força de se valorizar. Ela argumentava que quando um emprego exige a sua saúde, ele está lhe cobrando um preço muito alto, um preço que no final nem o dinheiro pode pagar. A demissão, para ela, tornou-se um ato de legítima defesa contra um sistema que promovia a doença em nome do lucro. A verdadeira prova de sua decisão veio quando o Gavião Real, sentindo a perda de sua melhor funcionária, enviou a Raposa Mensageira com uma proposta financeira irrecusável: o triplo do salário e o título de vice-presidente de criação noturna. A Raposa, com seu sorriso astuto, tentou seduzi-la com números altíssimos, desenhando no chão montes de ouro imaginários. Por um breve momento, Clara sentiu o velho desejo retornar, a atração pelo poder e pela segurança material. No entanto, ela olhou para o céu estrelado que ela havia negligenciado por tanto tempo e pensou na sensação de pânico que a fizera desmoronar na parte 4. Ela sorriu gentilmente para a raposa. Agradeço, mas meu valor não está à venda por hora. Eu troquei a vice-presidência por uma vida plena. Ela compreendeu que o dinheiro extra seria apenas um band-aid dourado em uma ferida profunda. Sua saúde mental era um luxo que o Gavião não podia comprar, nem mesmo com o triplo do ouro. Clara, finalmente livre da urgência, começou a resgatar seu sonho. Ela pegou suas velhas ferramentas de navegação e, nas noites calmas, voltou a estudar os mapas celestes. Sua nova carreira era a de cartógrafa estelar da floresta. Ela guiava as corujas mais jovens e outros animais que se sentiam perdidos, usando as estrelas para mostrar caminhos e não metas de vendas. Seu novo trabalho era leve, gratificante e, o mais importante, alinhado com sua alma. O pagamento não era em ouro, mas em gratidão, em penas de reconhecimento e em sorrisos de alívio. Ela ganhava apenas o suficiente para viver confortavelmente no carvalho centenário, mas sua riqueza interior era incalculável. Ela havia provado a si mesma e à floresta que a saúde mental não é um custo, mas um investimento inadiável. Sua história era um farol, mostrando que a verdadeira demissão é aquela que libertamos de nós mesmos. A ausência de Clara na grande árvore de ouro criou um buraco de silêncio ensurdecedor, que nem o burburinho constante dos computadores conseguia preencher. O Gavião Real tentou minimizar o impacto, espalhando boatos de que Clara era fraca e que não tinha fibra para o sucesso. Mas, no fundo,
Ele sentia a picada da verdade. Outras corujas e aves começaram a questionar a cultura de exaustão. Se a Clara, a melhor de nós, precisou fugir, o que isso diz sobre este lugar? Perguntavam nos cantos escuros do escritório. A produtividade começou a cair ligeiramente, não por preguiça, mas por introspecção. O medo de que o contágio da coragem se espalhasse fez o Gavião apertar ainda mais as rédeas, exigindo horas extras e mais submissão, sem perceber que essa tática só fazia o desejo de liberdade crescer. A semente da dúvida havia sido plantada no solo corporativo e era regada diariamente pelo cansaço e a desvalorização sentida por todos. Clara transformou seu novo lar no Carvalho Centenário em um refúgio de autocuidado. Ela descobriu o prazer de acordar naturalmente, sem a tirania do despertador. Suas manhãs eram dedicadas à meditação, observando o orvalho secar nas folhas, e à prática de alongamentos suaves, reintroduzindo a leveza em seu corpo dolorido. Ela cozinhava para si mesma, saboreando cada fruta e semente, em contraste com os lanches rápidos e engolidos em frente ao monitor. Seu diário, antes preenchido com listas de afazeres, agora registrava pensamentos de gratidão e descobertas sobre seu valor intrínseco. Meu valor não diminui porque eu decidi descansar, escreveu ela em uma página. Ela estava reescrevendo a definição de tempo bem gasto, substituindo a métrica do lucro pela métrica do bem-estar. O tempo livre não era um vazio a ser preenchido, mas um presente a ser desfrutado, a prova palpável de que sua decisão tinha sido acertada. A coruja Clara não apenas se curou, ela se tornou uma fonte de cura. A lebre contadora, por exemplo, aprendeu com Clara a delegar tarefas e a dizer não a pedidos excessivos que roubavam seu tempo de leitura. Outras criaturas vinham a ela, buscando a fórmula mágica para o pedido de demissão. Clara sorria e dizia: não há fórmula. O segredo é saber seu próprio preço. Se o dinheiro oferecido não cobre o custo do seu sono, da sua alegria e da sua paz, então o negócio é ruim. Ela ajudava a traçar planos de fuga seguros, focando em reservas financeiras mínimas e, principalmente, no fortalecimento da autoestima. Ela ensinava que a coragem não era a ausência de medo, mas a ação de se mover apesar dele. Sua experiência provava que a vulnerabilidade, quando reconhecida, se transformava na maior força para a mudança e que a valorização começa com a voz interna que exige respeito. Houve um dia em que Clara sentiu uma pontada de inveja ao ver a águia, uma antiga colega, receber uma honraria na grande árvore de ouro. O luxo e o reconhecimento público ainda tinham um apelo residual. Será que eu fui precipitada? Será que essa vida tranquila é apenas uma fuga e não uma conquista? Questionou-se. Ela se lembrou dos tapetes de seda e dos jantares suntuosos da antiga vida, contrastando com a simplicidade rústica do Carvalho. Essa dúvida era o último vestígio da sua mentalidade corporativa, que associava valor a status. Ela fechou os olhos e se lembrou da dor lancinante em seu peito, do terror do pânico. Aquele sofrimento era a moeda de troca do sucesso. Ela percebeu que a simplicidade era a ausência de excesso e não a ausência de valor. Sua cama de folhas secas, banhada pela luz da lua, era infinitamente mais valiosa do que o sofá de couro no escritório do Gavião Real, pois ali ela podia respirar em paz. As mudanças em Clara eram visíveis. Seus olhos âmbar, outrora injetados e cansados, agora brilhavam com uma luz serena.
As penas, bem cuidadas, refletiam a saúde de seu novo estilo de vida. O Dr. Mocho, em sua visita de rotina, declarou-a completamente curada do burnout da coruja. Ele observou que o estresse crônico havia sumido, levando consigo as dores de cabeça e a indigestão. Clara havia entendido que a conexão entre corpo e mente era indissolúvel. O dinheiro, por mais que trouxesse conforto material, nunca poderia comprar um sono profundo ou um coração sem ansiedade. Ela tinha trocado um salário alto por uma vida de alto valor, onde o seu tempo era o recurso mais precioso e inegociável. A lição era clara. A melhor demissão não é apenas sair de um emprego ruim, mas sim demitir-se do papel que a sociedade lhe impôs e assumir o papel de guardiã da sua própria saúde. Ela se valorizou e essa foi a sua maior vitória. A coruja Clara não apenas se curou, ela se tornou uma fonte de cura. A lebre contadora, por exemplo, aprendeu com Clara a delegar tarefas e a dizer não a pedidos excessivos que roubavam seu tempo de leitura. Outras criaturas vinham a ela, buscando a fórmula mágica para o pedido de demissão. Clara sorria e dizia: não há fórmula, o segredo é saber seu próprio preço. Se o dinheiro oferecido não cobre o custo do seu sono, da sua alegria e da sua paz, então o negócio é ruim. Ela ajudava a traçar planos de fuga seguros, focando em reservas financeiras mínimas e, principalmente, no fortalecimento da autoestima. Ela ensinava que a coragem não era a ausência de medo, mas a ação de se mover apesar dele. Sua experiência provava que a vulnerabilidade, quando reconhecida, se transformava na maior força para a mudança, e que a valorização começa com a voz interna que exige respeito. Com o passar das semanas, a coragem de Clara inspirou outras criaturas oprimidas pela tirania da grande árvore de ouro. O texugo contador, que sofria de úlcera por causa dos números, a procurou. A pássara cantora, cuja voz havia sido silenciada pelo excesso de reuniões, também buscou seu conselho. Eles viam em Clara não uma fracassada, mas uma heroína, alguém que teve a audácia de colocar a própria sanidade no topo da lista. Clara explicou que pedir demissão não era um sinal de fraqueza, mas sim o ápice da força, a força de se valorizar. Ela argumentava que quando um emprego exige a sua saúde, ele está lhe cobrando um preço muito alto, um preço que, no final, nem o dinheiro pode pagar. A demissão, para ela, tornou-se um ato de legítima defesa contra um sistema que promovia a doença em nome do lucro. Ela ensinava que a verdadeira riqueza não se mede em moeda, mas em bem-estar duradouro. Uma manhã, Clara recebeu uma visita inesperada. O pequeno morcego estagiário que trabalhava na filial de baixo da grande árvore de ouro. Ele estava pálido e tremia. Clara, ele sussurrou, eu estou esgotado. Eu faço turnos de 20 horas e não vejo a luz do dia. E o gavião me chama de iniciante preguiçoso. Clara o acolheu, oferecendo-lhe néctar e um lugar para descansar. Ela lhe disse: se você não se valorizar agora, ninguém o fará. Seu corpo é seu único lar permanente. O dinheiro pode ser substituído, mas sua saúde não. Ela o ajudou a traçar um plano de saída, focando na importância de ter uma reserva de emergência para a saúde mental. O morcego percebeu que a pressão por sucesso era apenas uma tática para justificar a exploração. Sua gratidão valeu mais para Clara do que qualquer bônus já recebido na árvore de ouro, reforçando sua convicção de que ela estava no caminho certo. A mudança de Clara não foi apenas externa, mas profundamente interna.
Ela havia se demitido do papel de coruja perfeita e infalível que a sociedade corporativa havia lhe imposto. Ela se permitiu cometer erros em seus mapas estelares sem entrar em pânico ou se punir com horas extras. A autocompaixão, uma habilidade esquecida na pressa, floresceu. Ela compreendeu que o estresse no trabalho vinha, em grande parte, de tentar agradar a todos e de vincular sua identidade ao seu desempenho. Agora, sua identidade era clara. A coruja, a amiga, a observadora das estrelas e não a executiva de Sapiens and Sapiens. Essa nova aceitação de si mesma, com todas as suas imperfeições, era o verdadeiro prêmio que ela havia ganhado ao pedir demissão. A cura do burnout era, na verdade, a cura da desvalorização pessoal crônica. O carvalho centenário, seu novo lar, tornou-se um símbolo de sua nova filosofia. Ele era forte, não por ser de ouro, mas por ter raízes profundas. Clara começou a meditar sobre o conceito de riqueza sustentável. Ela vivia com menos, mas tinha muito mais. Mais tempo, mais paz, mais conexões verdadeiras. O dinheiro agora era uma ferramenta para facilitar a vida, e não um mestre a ser servido com o sacrifício de sua alma. Ela se lembrou da última oferta do Gavião Real e riu. O triplo do salário significaria o triplo do estresse, o triplo da solidão e o triplo do risco à sua saúde. A lição final se consolidou em sua mente. O único ativo verdadeiramente inegociável é a integridade do seu ser. E com essa paz, a coruja Clara se aconchegou em seu ninho simples, observando as estrelas que agora ela amava. A coruja Clara começou a desenvolver um pequeno negócio de mapas estelares personalizados, ajudando outras criaturas a encontrar seu próprio norte, literal e metaforicamente. Ela não cobrava muito, pois seu objetivo não era acumular ouro, mas sim fomentar a paz. Ela descobriu que, ao ajudar os outros a se valorizarem e a fugirem de trabalhos exploratórios, ela fortalecia ainda mais sua própria convicção. O sucesso, na sua nova definição, era medido pelo brilho nos olhos de quem a procurava e que saía de seu lado com a coragem renovada. Um dia, o coelho entregador, que estava quase desmaiando de tanto correr para cumprir as metas de entrega, procurou-a. Clara não lhe deu um mapa estelar, mas sim um mapa de limites. Ela o ensinou a traçar uma linha clara entre o trabalho e o descanso, reforçando que dizer basta não era ser fraco, mas sim estabelecer um padrão de respeito próprio. A fama da coruja da liberdade chegou aos ouvidos do Gavião Real, que ficou furioso com a rebelião silenciosa que Clara estava inspirando. Ele enviou a Doninha consultora para espionar Clara, com o objetivo de desacreditá-la. A Doninha, fingindo ser uma cliente desesperada por um mapa estelar, tentou plantar dúvidas no coração de Clara, questionando sua decisão de trocar o potencial ilimitado pelo conforto modesto. Clara, você não tem medo de ser esquecida? O ouro atrai poder, o silêncio atrai o nada, provocou a Doninha com um sorriso viperino. Clara, com a calma que só a paz de espírito pode oferecer, respondeu: minha querida, eu já fui alguém na árvore de ouro e me senti nada. Hoje sou apenas Clara e é a primeira vez que me sinto tudo. Meu valor não é construído pelo reconhecimento externo, mas pela coerência interna. A Doninha consultora, ao invés de desacreditar Clara, ficou profundamente tocada pela serenidade da coruja. Ela também estava esgotada pelo Gavião Real e pela pressão de ser cruelmente eficiente.
Ao ouvir Clara falar sobre a importância de honrar a própria saúde mental, a Doninha desabou em lágrimas, confessando que seu trabalho era insuportável e que seu corpo estava cheio de nós de tensão. Clara não a julgou. Ela apenas a lembrou. O medo de perder dinheiro nunca deve ser maior do que o medo de perder a si mesma. Se o seu trabalho exige que você use uma máscara de crueldade ou esgotamento, chegou a hora de rasgá-la. A Doninha, naquela noite, retornou à grande árvore de ouro, não para espionar, mas para redigir sua própria e-mail de demissão. Mais uma semente de coragem havia sido plantada, provando que a autovalorização é contagiante. O Gavião Real, ao perder a Doninha, percebeu que o problema não era Clara, mas sim o seu próprio ambiente de trabalho tóxico. No entanto, ele era orgulhoso demais para mudar. Ele tentou contratar substitutos para Clara, oferecendo salários cada vez maiores, mas os novos contratados não duravam. Eles viam o caos, o estresse dos outros, e alertados pela lenda de Clara, logo percebiam que o salário extra era apenas uma indenização antecipada pelo burnout. O mercado de trabalho da floresta estava mudando. As criaturas estavam começando a exigir melhores condições e respeito, inspiradas pela coruja que voou. Clara, de seu carvalho centenário, não precisava de propaganda. Sua vida pacífica era a prova mais poderosa de que a saúde mental e a qualidade de vida são o verdadeiro bônus que vale a pena buscar e defender com unhas e penas. O Dr. Mocho visitou Clara novamente para uma conversa filosófica. Clara, o que você aprendeu sobre a demissão? Perguntou o sábio pássaro. Clara, aninhada sob a luz das estrelas, respondeu: Dr. Mocho, eu aprendi que pedir demissão do trabalho foi fácil. O difícil foi pedir demissão da ideia de que eu era definida pelo meu trabalho. A demissão real é a libertação do medo da escassez, o medo de não ser suficiente sem um título grandioso. Ela havia internalizado a lição. O dinheiro é finito e substituível, mas a integridade emocional é um tesouro único. Ela agora era a mestra de seu próprio tempo e energia, e essa soberania era a verdadeira riqueza. A história de Clara não era sobre fugir, mas sobre escolher ativamente a vida que nutre a alma. Uma lição essencial para qualquer um que lute contra o estresse moderno. Clara descobriu a beleza do tempo de inatividade. Seu dia não era mais uma corrida contra o relógio, mas um fluxo suave e cadenciado. Ela passava horas polindo suas lentes de coruja, não para enxergar melhor os balancetes financeiros, mas para observar os detalhes minúsculos da vida no carvalho centenário. O musgo crescendo lentamente, o padrão das asas das borboletas, a geometria das teias de aranha. Cada momento de contemplação era um antídoto para a ansiedade que a consumia. Ela percebeu que na grande árvore de ouro, o tempo era um inimigo a ser vencido. Agora, era um amigo a ser abraçado. O verdadeiro luxo não era ter uma mesa de ébano, mas ter a liberdade de sentar em um galho simples e sentir o vento sem pressa. A sua rotina de autocuidado, que antes parecia perda de tempo, era a fundação da sua nova e inabalável resiliência. Ela estava treinando seu cérebro para valorizar a paz acima do prêmio. O conceito de suficiente era o pilar da nova vida de Clara. Na Sapiens Sapiens, o suficiente nunca existia. Havia sempre mais metas, mais ouro a acumular, mais poder a conquistar.
O dinheiro era uma sede que nunca se saciava. Agora, Clara tinha o suficiente para comer bem, um ninho seguro e tempo para si. Ela trocou a busca incessante por mais dinheiro pela busca pela paz interior e descobriu que a paz era paradoxalmente muito mais fácil de ser alcançada do que o próximo milhão de moedas. O texugo contador que a visitava mostrou-lhe os cálculos. O dinheiro extra que ela ganhava antes era quase totalmente gasto em remédios para dormir, terapia de urgência e bens de consumo compensatórios para aliviar o estresse. A saúde mental, ela concluiu, era uma economia a longo prazo, pois a ausência de estresse eliminava a necessidade de compensação financeira. O impacto da decisão de Clara começou a se refletir de maneiras inesperadas na comunidade. Mais e mais criaturas da floresta, inspiradas por sua história, estavam renegociando suas condições de trabalho ou pedindo demissão para iniciar empreendimentos mais alinhados com seus valores, como jardinagem, música ou contação de histórias. O mercado de trabalho com propósito florescia, enquanto a grande árvore de ouro começou a enfrentar uma crise de talentos. O gavião real tentou culpar a onda de preguiça, mas a verdade era que as criaturas estavam escolhendo ser ricas em vida em vez de ricas em dívidas de estresse. A saúde mental coletiva da floresta melhorou e a taxa de doenças relacionadas ao trabalho diminuiu. Clara havia provado que a verdadeira sustentabilidade de uma sociedade não reside apenas no crescimento financeiro, mas no florescimento da alma de seus membros. Um dia, um sapo empreendedor, dono de uma startup de cogumelos, procurou Clara, implorando por sua ajuda em uma crise de relações públicas. Ele ofereceu um pagamento generoso, em ouro puro, por apenas uma noite de consultoria intensiva. O trabalho seria curto, mas exigiria o retorno aos velhos hábitos: café forte, foco total e a anulação da noite. Por um momento, a coruja sentiu o formigamento da velha adrenalina e a atração do ouro. Ela fechou os olhos e, em vez de ver o cofre cheio, viu-se de volta ao ataque de pânico na parte 4. A lembrança da dor foi um escudo mais forte do que qualquer montanha de moedas. Ela recusou com firmeza, mas com gentileza. Minha noite é sagrada, sapo. O meu descanso é inegociável. Eu lhe darei um conselho gratuito. A solução mais rápida nem sempre é a mais saudável. O sapo saiu desapontado, mas Clara permaneceu em paz. A coruja Clara estabeleceu o que chamou de princípio da moeda interna. Ela ensinava que cada decisão na vida é uma troca. Você troca tempo por dinheiro ou você troca paz por estresse. O segredo da felicidade era garantir que a moeda interna, a paz, a alegria, a saúde, fosse sempre valorizada acima da moeda externa. Ela concluiu que o maior erro na grande árvore de ouro era a crença de que o dinheiro podia comprar o descanso, quando, na verdade, ele estava custando o descanso. A demissão foi o momento em que ela parou de vender sua paz para comprar coisas e começou a usar seu tempo para construir sua paz interior. Ela era uma milionária em tempo e bem-estar, e essa riqueza nunca poderia ser roubada, desvalorizada ou taxada. Sua autoestima era o seu cofre e sua saúde mental, o seu maior dividendo. Clara iniciou um projeto pessoal, um jardim da intenção, em torno da base do carvalho centenário. Ela plantou flores que exigiam atenção e paciência, mas que floresciam com cores suaves e aromas calmantes. Cuidar do jardim
era sua nova forma de lidar com a produtividade. Em vez de monitorar o crescimento de lucros e planilhas, ela monitorava o crescimento de pequenos brotos. Esse trabalho com as patas na terra, sentindo a vida simples e orgânica, era a meditação ativa que seu corpo precisava. O contraste com o ambiente estéril e frio do escritório de Sapiens & Sapiens era gritante. Naquele lugar, o único crescimento que importava era o vertical. Em seu jardim, o crescimento era horizontal, espalhando beleza e calma. Ela percebeu que o trabalho mais importante era o de cultivar a si mesma, e esse trabalho não tinha prazo de entrega nem chefe exigente. A lebre contadora, ainda presa à grande árvore de ouro, visitava Clara frequentemente, buscando um refúgio de paz. A lebre confessou que estava começando a sentir os mesmos sintomas de esgotamento de Clara: insônia, irritabilidade e uma sensação constante de que estava esquecendo algo crucial. Clara a ouviu sem pressa, oferecendo chás de ervas e silêncio. Lebre, você está ignorando os sussurros do seu corpo até que eles se transformem em gritos, disse Clara. O dinheiro é apenas um número no papel. Sua saúde é real, é o que te permite viver. Valorizar-se significa agir antes que o colapso chegue, não depois. Ela incentivou a lebre a dar pequenos passos, como desligar o celular do trabalho à noite e almoçar sem olhar para a tela. A demissão, Clara explicava, é a última etapa. A primeira é aprender a impor limites e a se respeitar no dia a dia. Um dia, um grupo de jovens pássaros recém-formados, cheios de ambição e brilho nos olhos, procurou Clara. Eles estavam prestes a aceitar propostas de emprego altamente estressantes na árvore de ouro, atraídos pelos salários de entrada. Eles pediram a opinião de Clara, a lenda da grande fuga. Clara não lhes disse para rejeitar o trabalho, mas para negociar o valor deles de forma diferente. Não negociem apenas o salário, ela aconselhou. Negociem a carga de trabalho, o número de horas e o direito a dias de saúde mental remunerados. Coloquem a saúde e o tempo livre no mesmo patamar do dinheiro. Ela os ensinou que, ao aceitar condições abusivas, eles estavam desvalorizando não apenas a si mesmos, mas o trabalho de todas as criaturas. Eles saíram de lá com uma nova perspectiva. O dinheiro é um detalhe. A vida é a prioridade. O Gavião Real, em uma tentativa desesperada de salvar a reputação da Sapiens & Sapiens, organizou um grande evento de bem-estar corporativo, com frutas caras, massagens rápidas e palestras superficiais sobre equilíbrio. Ele pensava que poderia resolver o problema do burnout com cosméticos e eventos. Clara, de longe, apenas sorriu. Ela sabia que o verdadeiro bem-estar era estrutural e não superficial. Não se resolve o esgotamento oferecendo uma massagem de 10 minutos, mas sim reduzindo a carga de trabalho e reconhecendo o valor intrínseco de cada criatura fora de sua função produtiva. O evento foi um fracasso, pois as criaturas viam a hipocrisia. Elas sabiam que o gavião não estava interessado em sua saúde, mas apenas em sua produtividade. A lição era: saúde mental não é um benefício extra, é a base do respeito. Clara refletiu sobre o ciclo de estresse e dinheiro. Ela percebeu que muitas criaturas se mantinham em empregos tóxicos pelo medo da escassez e usavam o dinheiro para preencher o vazio emocional e a exaustão que o próprio trabalho causava.
Era um ciclo vicioso. Sacrificar a paz para ganhar dinheiro e gastar o dinheiro para tentar recuperar um pouco da paz perdida. Ela havia quebrado esse ciclo. Ela trocou a segurança financeira ilusória, que poderia ser perdida a qualquer momento, pela segurança emocional real, que vinha de dentro. Sua demissão não foi uma perda, mas uma realocação de recursos. Ela investiu todo o seu futuro na moeda mais valiosa que existe, o tempo de vida com saúde. E com essa última percepção, a Coruja Clara se sentiu ainda mais grata por ter tido a coragem de sair da árvore de ouro. Clara notou que a falta de estresse crônico havia aguçado todos os seus sentidos. Na árvore de ouro, a adrenalina constante amortecia sua percepção. Ela via apenas planilhas e relatórios. Agora, ela podia distinguir o cheiro sutil das diferentes flores, ouvir o movimento quase inaudível dos insetos na grama e sentir as nuances do vento. Essa clareza sensorial era uma forma de riqueza que nenhum salário poderia comprar. Ela descobriu que o estresse não apenas adoece o corpo, mas também empobrece a experiência de vida, roubando a beleza do momento presente. A saúde mental para Clara não era apenas a ausência de doença, mas a presença plena de capacidade de apreciar a vida. Ela se valorizou ao dar a si mesma o presente da atenção plena, um tesouro esquecido na correria. A Coruja Clara começou a usar suas habilidades de cartógrafa não apenas para mapear estrelas, mas para mapear emoções. Ela criou um pequeno diagrama para as criaturas que a procuravam, chamado de Mapa do Esgotamento. O mapa mostrava as diferentes etapas do estresse, desde o entusiasmo inicial até o cinismo final. Ela ensinava a reconhecer os pontos de não retorno, onde a única saída saudável era a demissão ou uma grande mudança de vida. O objetivo não era julgar, mas dar um nome à dor e um caminho para a recuperação. Ela explicou que a maioria das criaturas só parava quando atingia o abismo do burnout. Mas a verdadeira sabedoria era saber a hora de pedir demissão preventivamente, antes que o custo físico fosse irreversível. Esse era o ápice da autovalorização. O Gavião Real, ao perceber que não conseguiria trazer Clara de volta com dinheiro, decidiu tentar uma abordagem diferente: a manipulação emocional. Ele enviou o Corvo Mensageiro com um discurso preparado sobre lealdade e família sapiens sapiens. O Corvo tentou fazer Clara sentir-se culpada por ter abandonado seus colegas em um momento de crise de talentos. Você nos deixou na mão, Clara. Nós éramos uma família, disse o Corvo com a voz melosa. Clara ouviu calmamente e respondeu: uma família cuida um do outro. Uma empresa que exige que eu sacrifique minha saúde por seu lucro não é uma família, é uma transação tóxica. Minha lealdade primária é comigo mesma e com minha saúde mental. Minha demissão foi um ato de autodefesa, não de traição. A resposta de Clara ao Corvo se espalhou como um murmúrio poderoso pela floresta. A frase "minha lealdade primária é comigo mesma" ressoou profundamente em muitas criaturas que se sentiam presas pela falsa obrigação de lealdade corporativa. O Corvo Mensageiro, que também estava exausto de voar de um lado para o outro sob pressão, ficou pensativo. Ele percebeu que a Coruja Clara havia se valorizado ao ponto de desassociar a culpa do ato de priorizar-se. Ele viu que o Gavião usava a culpa como uma ferramenta de controle, uma forma barata de manter funcionários exaustos e desvalorizados.
O corvo voltou para a árvore de ouro, mas em vez de relatar a conversa, ele secretamente começou a procurar por um ninho mais tranquilo e um trabalho que permitisse que ele parasse de voar tanto. Clara passou uma noite ensinando o morcego estagiário, aquele da parte 13, a identificar e honrar seus limites pessoais. Seu limite não é uma barreira que impede o sucesso, mas uma cerca que protege sua paz, ela explicou. Ela ensinou-o a criar um protocolo de demissão interna, a habilidade de se desconectar mentalmente do trabalho, mesmo estando fisicamente lá, para proteger sua mente de exigências excessivas. Ela enfatizou que a saúde mental não podia ser deixada para depois, nem resolvida no fim de semana. O dinheiro é importante, sim, mas é inútil se a vida for gasta em sofrimento. O morcego agradeceu, prometendo que, se o estresse voltasse, ele se lembraria de que a hora de pedir demissão é quando o seu corpo vale mais para você do que a sua conta bancária. Clara refletiu sobre a natureza do dinheiro e do valor. Na árvore de ouro, o dinheiro era visto como o único indicador de sucesso. Agora, ela entendia que o dinheiro era apenas um meio de troca. Seu verdadeiro valor estava na sua integridade, na sua capacidade de amar e na sua saúde. Ela percebeu que, por anos, havia aceitado a ideia de que sua saúde era descartável em nome de uma carreira. Essa percepção aterrorizante a fez reafirmar sua decisão a cada dia. Ela incentivava as criaturas a calcularem o custo real de seus salários, somando as despesas médicas por estresse, os custos com terapia e os bens comprados para compensar a infelicidade. Muitas vezes, o salário alto não cobria o prejuízo causado à alma. O gavião real, ao ver sua força de trabalho minguar, convocou uma reunião de emergência para discutir o problema da coruja Clara. Ele tentou convencer os poucos funcionários leais de que Clara era uma parasita que promovia a irresponsabilidade. No entanto, o escaravelho desenvolvedor, um ser que raramente falava, levantou a mão. Chefe, ele disse com a voz baixa, Clara não nos ensinou a sermos irresponsáveis. Ela nos ensinou a sermos autônomos e a nos protegermos. Sua demissão nos lembra que a empresa nos vê como recursos substituíveis, mas nós somos insubstituíveis para nós mesmos e para nossas famílias. O gavião perdeu a voz. A verdade dita em público era mais cortante do que qualquer crítica. A valorização de si mesmo estava se tornando uma reivindicação coletiva. Em seu refúgio, Clara começou a dar palestras noturnas para os animais da floresta, chamadas de A Arte de Voar Leve. Ela ensinava que a leveza não vinha da ausência de problemas, mas da ausência de peso desnecessário, como a necessidade de provar o próprio valor através do trabalho incessante. Ela usava a metáfora das penas. Penas secas e sujas pesam e impedem o voo. Penas limpas e leves permitem a ascensão. O estresse era a sujeira que grudava nas penas. A demissão, para muitos, era o banho libertador que permitia que o voo continuasse, mas em outra direção. O ponto central era: a carreira deve servir à vida e não o contrário. E para servir à vida, a saúde mental deve ser o piloto. A pássara cantora, que havia recuperado sua voz graças aos conselhos de Clara, agora voltava a cantar no carvalho centenário, usando melodias suaves e restauradoras, em vez das canções frenéticas de propaganda que o gavião real exigia.
Ela cantava sobre a beleza do descanso, a dignidade do trabalho moderado e a coragem de dizer não. O canto dela era o novo hino da floresta, contrastando com o zumbido tenso dos computadores na árvore de ouro. Clara percebeu que sua demissão era mais do que um ato pessoal. Era um ato político de resistência. Ao se valorizar, ela estava ajudando a redefinir o que era aceitável e o que era inaceitável nas relações de trabalho. Um legado muito mais rico do que qualquer balanço financeiro positivo. Clara sentia gratidão pela dor passada. Ela entendeu que o burnout não era uma falha, mas um mensageiro brutal que a forçou a reavaliar toda a sua vida. Sem a experiência do colapso na parte 4, ela jamais teria tido a força para pedir demissão e se valorizar. A crise de saúde mental a tinha forçado a escolher o ouro ou a vida. E ao escolher a vida, ela ganhou uma compreensão mais profunda do seu próprio poder. O trabalho era uma parte de quem ela era, mas nunca o todo. Ela era Clara, a guardiã das estrelas, e essa identidade não dependia de salário ou de chefe. A demissão foi o seu certificado de que ela se considerava um ser humano valioso, independentemente da sua função. A coruja Clara começou a ver o mundo como um vasto e complexo mapa estelar, onde cada criatura tinha seu próprio brilho, não derivado de uma fonte externa, como o gavião real ou o ouro, mas de sua essência interna. Ela ensinava que a autovalorização era o telescópio que permitia enxergar esse brilho único, ofuscado pelo estresse e pela pressão por resultados. Ela havia trocado a visão míope dos balancetes pela visão panorâmica da vida. Esse novo foco a libertou da necessidade de comparação. O sucesso para ela era a capacidade de viver em alinhamento com seu propósito, e não a superação constante dos outros. A corrida dos ratos, ela concluiu, só tem um vencedor, o laboratório que a organiza. Um dos antigos colegas de Clara, o esquilo gerente de projetos, procurou-a em segredo. Ele estava sofrendo de alopecia, perda de pelos, devido à ansiedade, e sentia uma culpa tremenda por cogitar pedir demissão. Clara, se eu sair, serei um fracasso. Minha família espera que eu seja o esquilo de sucesso, ele desabafou. Clara o lembrou de algo simples, mas profundo. Seu sucesso é a sua saúde e a sua capacidade de estar presente para a sua família. Um pai exausto e doente não é um sucesso, não importa quanto ouro ele traga. O maior legado que você pode deixar é o exemplo de que a dignidade e a paz valem mais do que qualquer promoção. Seu verdadeiro valor não está no seu cargo, mas em quem você é. Clara começou a documentar a cura do seu burnout. Ela percebeu que a recuperação não era linear. Havia dias em que o velho medo da escassez ou a dúvida sobre sua relevância voltavam a assombrá-la. Nesses dias, ela usava o ritual do carvalho. Ela abraçava o tronco de sua árvore, sentindo a solidez de suas raízes, e repetia para si mesma: eu sou forte, eu sou suficiente, meu corpo é meu templo, e minha saúde é meu limite inegociável. Esse ritual a lembrava de que a estabilidade não vinha de um contrato de trabalho, mas de sua conexão com a natureza e consigo mesma. O dinheiro pode proporcionar segurança, mas a autovalorização oferece a inabalável certeza de que você se salvará. O gavião real, ao ver o movimento de desvalorização na Sapiens, tomou uma medida drástica. Ele aumentou o ritmo da propaganda corporativa, promovendo a cultura do hustle, trabalho incessante, como virtude.
cartazes foram espalhados com slogans como "Ouro é para quem não dorme e descanse quando morrer". Essa toxicidade desesperada só serviu para empurrar mais criaturas para o lado de Clara. A lebre contadora, ao ver o novo cartaz, finalmente tomou sua decisão. Ela percebeu que a empresa estava pedindo sua vida em troca de salário. Naquela noite, ela escreveu sua demissão, citando a frase de Clara: "Eu escolho a minha saúde, pois o meu corpo não tem preço de mercado". Ao receber a demissão da lebre, o Gavião Real sentiu um calafrio de derrota. Ele percebeu que o verdadeiro poder de Clara não estava em sua produtividade, mas em sua autenticidade. Ela não lutou contra a árvore de ouro. Ela apenas a ignorou e construiu um modelo melhor. A história de Clara se tornou um mito de resistência, uma prova de que a saúde mental não é uma fraqueza, mas a fundação de toda a força. Sua demissão foi a maior e mais eficaz aula de valorização pessoal que a floresta já havia testemunhado. E a coruja Clara, embalada pelo som suave do vento nas folhas do carvalho, adormeceu profundamente, sabendo que seu sono valia muito mais que qualquer fortuna. E assim, a coruja Clara encontrou a verdadeira riqueza, a paz de uma mente sã. A história dela nos ensina que sua saúde mental é o seu maior ativo. Nunca negocie o seu sono, a sua alegria ou a sua dignidade por um salário. Se o seu trabalho exige a sua alma, o preço é alto demais. Se você se identificou com a jornada de Clara e se esta história trouxe um momento de reflexão ou alívio ao seu coração, eu te peço gentilmente, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias de paz e inspiração. E deixe o seu gostei neste vídeo para que a mensagem de autovalorização de Clara possa alcançar mais pessoas que precisam dela. Durma bem, sonhe leve e lembre-se, você vale muito mais que o seu trabalho.